Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e esse vídeo é um reboot, né? Um novo vídeo de um vídeo antigo meu. Já fiz um vídeo sobre esse tema, mas dessa vez eu acho que vai sair melhor, vai sair mais bem explicado. Bom, se o seu desejo é ler a Bíblia e entender a Bíblia, eu vou te dar uma dica hoje muito importante, que foi algo que eu fiz e que me ajudou bastante a entender a Bíblia. A Bíblia ela não é um livro difícil de se entender e obviamente que ela tem um diferencial. A Bíblia ela realmente é um livro de Deus, é um livro inspirado por Deus. Então, o próprio Deus te ajuda a entender a Bíblia. Se você realmente quer entender a Bíblia, você vai entender a Bíblia com a ajuda de Deus. Primeira dica que eu vou dar aqui, que essa é muito, muito importante. Esqueça tudo que você aprendeu sobre Bíblia, tudo que você aprendeu na sua igreja, na sua religião. Calma, não se assuste. A única coisa que eu estou querendo dizer é: limpe a sua mente do que você aprendeu, porque você vai começar do zero. Você vai começar a ler do zero. E a gente tem uma tendência a ler a Bíblia já com aquela tendência de ler o texto e já ter uma explicação, porque você já ouviu uma explicação sobre aquilo. Beleza, não tem problema. Você vai ter essa tendência, por exemplo, quando você estiver lendo ali a parábola do rico e Lázaro, você com certeza já ouviu mensagens, pregações, explicações, já leu outros textos para explicar aquela passagem bíblica. Então você já tem ali a sua mente meio que direcionada para um ensino que normalmente é falso, é mentiroso, que é o ensino da doutrina do inferno de fogo. Então o que eu quero que você faça é, lógico, você não vai abandonar os seus princípios, você não vai abandonar o que você sabe, mas eu quero que você leia o texto puramente pelo texto. Entende? Esqueça as coisas que você aprendeu, ok? Porque você está começando do zero. Segunda dica muito importante. Você vai ler uma Bíblia e você vai ler só o texto bíblico. A maioria das Bíblias hoje em dia tem notas de rodapé, tem explicações, tem pequenos textos em algumas páginas explicando o texto bíblico. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você leia apenas o texto bíblico, somente. E aí você vai dizer assim: Guilherme, mas aquelas coisas estão ali na Bíblia para me ajudar a entender. Eu sei disso. Só que se você pegar 20 Bíblias, provavelmente você vai pegar 20 ensinos diferentes. Então, eu quero que você se atenha somente ao texto bíblico e não às explicações que vão ter ali por algum motivo, de alguma forma. Eu não quero que você use auxílio de vídeos, eu não quero que você use auxílio de pregadores, professores, teólogos, pesquisadores, seja lá o que for. O que eu quero é que você foque no texto bíblico. Se você focar no texto bíblico, você vai conseguir entender o que você realmente precisa entender da Bíblia, ok? A terceira dica, ela é muito importante, é por onde você começa a leitura da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia por Gênesis, e esse foi um erro, porque eu tirei conclusões muito precipitadas do que a Bíblia estava ensinando para mim. Nós vivemos no que eu chamaria da era cristã, né? Nós vivemos na era cristã. Então, se você quer ser um cristão, se você quer entender os ensinos de Cristo, que é o que realmente importa da Bíblia hoje em dia, você precisa ler o que todo mundo conhece como Novo Testamento. Se você for pegar a sua Bíblia e ler de Gênesis até Malaquias, lógico que você vai aprender muita coisa. Mas muita coisa que está escrito ali, que você vai ler ali, já não serve mais para nós. Então, há um risco de a leitura ser muito entediante, ser muito chata, e de você não entender o que realmente importa para a sua vida hoje, ok? E também tem uma questão, tem certos livros ali do Velho Testamento que você vai achar inútil.
porque você não vai entender a mensagem daquele livro, daquele texto. Por exemplo, quando você chega no livro de Levítico, ele é como se fosse um vade-mecum do povo judeu, né? Dos povos antigos. Porque ele é um conjunto de leis, e são leis que basicamente ninguém segue mais, porque não precisa mais. Quando você chega no livro de Números, ele está falando justamente disso, de números, de quantidades, de números propriamente dito, e você não vai entender qual que é a mensagem daquele livro. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e obviamente que tudo que está escrito ali tem a sua utilidade. Mas para nós que vivemos na era cristã, não tem muito sentido aquilo. Então, você não vai começar a ler a Bíblia pelo Velho Testamento, ou seja, pelo começo. Há um segredo que eu vou te falar aqui. O maior erro dos leitores de Bíblia, e era um erro que eu cometia, era ler a Bíblia de forma aleatória. Ou seja, você abre ali num livro, num capítulo, num versículo ali e lê. Você tem que ler numa sequência, você tem que ler a Bíblia de acordo com a linha do tempo dela. É como se fosse uma novela, uma série. Se você começa a assistir uma novela depois que já tem uma semana que ela está passando, você não consegue entender. Porque você pegou ela, você não pegou no começo. Tem os personagens ali, você não vai saber quem são eles, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Numa série é do mesmo jeito. Quando sai uma série ali na Netflix, ela tem 10 episódios. Você não começa a assistir pelo 5º episódio, pelo 3º, ou você escolhe, eu vou assistir o 7º episódio. Agora eu vou assistir o 3º. Não vai entender nada, vai ficar complicado. Mas aí você vai me dizer, pô, Guilherme, você acabou de dizer que se eu começar por Gênesis, tá errado. E disse para mim que eu tenho que ler numa sequência. Senão eu não vou entender. Então o certo não seria começar por Gênesis? Não, e eu vou explicar o porquê. O primeiro motivo é esse que eu já falei. Muito do que está escrito ali, de Gênesis até Malaquias, que é o Velho Testamento, são textos que você não vai entender. E não servem para nós hoje em dia, então você não vai entender. Como nós vivemos na era cristã, o mais correto seria você começar da onde surge Jesus, ou seja, a origem de Jesus. Lógico, para um leitor da Bíblia que já está acostumado, sabe que Jesus está ali na Bíblia inteira, né? Mas ele se revela como homem, de fato, como o homem que Deus enviou para a terra, ali no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento começa ali no livro de Mateus e vai até o livro de Apocalipse. Então você vai me falar, então eu devo começar por Mateus, né? Também não. Eu vou te dar uma dica, vou te dar uma sugestão para você começar, ao invés de começar por Mateus, comece pelo livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Por quê? Porque Lucas, ele é o cara que escreveu a história de Jesus de maneira mais completa, de maneira mais direta e numa linguagem que serve muito para nós que não estamos inseridos na cultura judaica, que é a cultura de Jesus, né? Onde Jesus estava ali inserido. Inclusive o Velho Testamento, ele é muito mais para esse povo judeu, né? Os hebreus, a cultura judaica, do que para nós hoje em dia. Por isso eu disse que muita coisa que está escrito ali meio que não serve mais para nós. Então Lucas, ele escreveu a história mais completa sobre Jesus. Os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 autores escreveram sobre Jesus. Mas Lucas escreveu de maneira mais completa, de uma maneira mais direta e numa linguagem que fica muito fácil para a gente entender. Então você vai começar pelo evangelho de Lucas. Você vai ler ali o Evangelho de Lucas e, obviamente, vai ter uma coisinha ou outra que você não vai entender direito, mas não se preocupe. Isso é importante que você leia o texto e aí eu dou a dica de, você não entendeu? Pegue um caderno e anote. Não vá procurar explicação. Calma. Por que eu digo para você não procurar explicação fora do texto bíblico? Porque há uma tendência muito grande de você ser direcionado ao que alguma religião quer que você pense. Por exemplo, se você for pegar a explicação bíblica de textos bíblicos com um padre, ele vai te explicar de uma forma. Se você for pedir para um pastor evangélico, ele vai te explicar o mesmo texto de uma forma bem diferente. Se você for pedir essa instrução para alguém que é de uma igreja adventista, outra interpretação.
Igreja Reformada, Testemunhos de Jeová e por aí vai. Então, eu quero que você se prenda ao texto bíblico. Como eu disse, a Bíblia ela é como um seriado. Vai ter episódios que você vai assistir e você vai falar, caramba, não entendi isso. Mas aí você vai continuar assistindo, por quê? Porque você sabe que lá na frente vai ter algum episódio, algum personagem, algum acontecimento que vai explicar essa coisa que ficou em aberto aqui nesse episódio que você viu. A Bíblia é do mesmo jeito. Existem coisas que a gente lê ali e a gente não entende, mas lá na frente vai ter alguém ou algum evento que vai explicar essa coisa que você não entendeu agora. Então você vai ler o Evangelho de Lucas. Beleza, você leu o Evangelho de Lucas, o próximo evangelho é o de João, porque como eu falei, Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que você não vai ler o Evangelho de João, você vai pular o de João e você vai para um livro chamado Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, repetindo, como se fosse uma série ou um filme, Atos dos Apóstolos é a continuação direta do Evangelho de Lucas. Por quê? Lucas, ele terminou de escrever o seu livro ali, de Lucas, digamos assim, esse evangelho contando a história de Jesus, e o livro de Atos é uma continuação, ou seja, no livro de Lucas mostra ali o final da vida de Jesus, onde ele morreu e ressuscitou. No livro de Atos é uma continuação direta, porque mostra o que acontece logo após a ressurreição de Jesus. E aí Jesus aparece, dá ali as suas últimas instruções e ele começa a explicar coisas que iam acontecer. Então, o livro de Atos dos Apóstolos mostra, inclusive, a história dos primeiros cristãos, o que aconteceu imediatamente após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus. Jesus passa ali algumas instruções e ali, a partir daquele momento, os apóstolos estão sozinhos, sem Jesus, e eles têm que dar continuidade à obra que Jesus começou. E ali no livro de Atos você vai conhecer como que era a igreja primitiva, ou seja, a congregação, os primeiros cristãos, como que era ela formada, no que eles acreditavam, o que acontecia com eles, qual era o comportamento, quem eram essas pessoas. E no livro de Atos também você vai conhecer alguns personagens muito interessantes e importantes, como por exemplo, Saulo de Tarso, que é o famoso apóstolo Paulo. Ali conta a história de Saulo. E Saulo, como a gente sabe, um leitor já sabe disso, ele se tornou um dos principais divulgadores do cristianismo. Alguns chegam até dizer que o cristianismo só chegou nos nossos dias por causa das coisas que Paulo fez na época dele. Então é muito interessante você ler a história de Paulo. No livro de Atos você vai ler a história de Paulo, a origem, quem era, de onde veio, o que ele fez. E Paulo ele tem uma obra muito interessante missionária, que é a de divulgação do cristianismo, e ele escreve muitas cartas para essas igrejas, para essas congregações. E essas cartas são os livros que vêm logo após. Então, você vai começar pelo Evangelho de Lucas, vai pular João, vai para Atos dos Apóstolos, e de Atos dos Apóstolos você continua a leitura até chegar em Apocalipse. Ali você já não se perde mais, ali vai ter uma sequência, uma linha temporal contínua, onde você vai entender tudo o que você precisa sobre cristianismo, sobre vida cristã, sobre o nosso mundo atual, ok? Então, você leu Lucas, Atos e chegou até Apocalipse, aí você pode ler Mateus, Marcos e João, né? Porque aí vai dar uma refrescada na sua memória da história de Jesus. Terminou de fazer isso, aí sim, se você quiser, e eu recomendo muito, você pode ler de Gênesis até Malaquias, porque aí você vai entender a origem do mundo e do porquê Jesus precisou existir. Então, a dica é essa. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu alguma parte do vídeo, dá uma voltada aí no vídeo, dá uma observada melhor no que eu falei. Mas, resumindo, é isso. Leia Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos e vá até Apocalipse. Depois, volte e leia Mateus, Marcos e João. E depois, leia de Gênesis a Apocalipse, ok? Nisso é o suficiente para você entender tudo que você precisa de cristianismo, tudo que você precisa saber sobre quem é Deus, o que Ele espera de nós,
quem somos nós, o que é de fato ser um cristão, e aí eu tenho certeza absoluta que você vai entender o que Deus tem para a sua vida, ok? Por isso eu disse no comecinho do livro, esqueça tudo o que você aprendeu. Óbvio, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas eu quero que você se limpe das doutrinas erradas. Então, ao invés de ficar se baseando nas doutrinas confusas que inventaram para você e que te contaram nas igrejas, leia a Bíblia pela Bíblia. Um instrutor é muito bom, um teólogo é muito bom, mas é aquela coisa que eu disse. Todos eles vão puxar sardinha, vão puxar brasa para sua sardinha. Então, o que você realmente precisa saber, não sou eu que vou te ensinar, é o próprio Espírito Santo. É o próprio Deus que vai te ensinar de acordo com a sua leitura da Bíblia, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.